Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento, quem vos tem a oportunidade, ao privilégio de cumprimentá-la a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional aqui da minha Grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você é católico, você é espírita, você é budista, você que não professa credo religioso nenhum, você é considerado como ateu, ou talvez você está no grupo como à toa. O à toa é aqueles, infelizmente, que são pessoas debochadoras, pessoas críticas, pessoas que outra hora são demagogas ou demagogos, são pessoas hipócritas, que têm muitas hipocrisias dentro dos vossos corações, que diz e pensa e fala mais ou menos assim: quando a morte física bater na minha porta, morreu, se findou, acabou. Quero dizer, senhoras e senhores, que isso não é verdade. Eu sempre, na minha abertura, cito ao escritor aos Hebreus. No capítulo 9, versículo 27, os escritores aos Hebreus disse assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue-se um juiz. Então vai haver um juiz, infelizmente, para aquelas pessoas que não passaram para o lado de cá. Mas para quem passa para o lado de cá, para quem já está do lado de cá, vai ser bom demais. Que os escritores hebreus, no mesmo capítulo 9, versículo 28, ele disse assim: Jesus vai voltar pela segunda vez sem pecado para buscar aqueles que aguardam e esperam para a salvação, para a glória do nosso Deus, do nosso Pai. Já existe hoje bilhões de pessoas em todo o planeta Terra que já passaram para o lado de cá, que está aguardando a última trombeta soar, a última trombeta tocar, para os salvos, para os santos ser arrebatado, e encontraremos com Jesus nos ares. É promessa do Salvador Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estou aqui nesse canal para poder cumprir a ordem imperativa do Senhor. Obrigado pelo meu dia, obrigado pelo fôlego da vida, e que todas as pessoas que visualizar este vídeo venham ficar impactado pelo poder da sua palavra, porque o Senhor vai revelar coisas profundas hoje através da sua palavra. Muito bem, eu quero neste exato momento agradecer a Deus pela festividade que ocorresse, que acontecesse nesse final de semana na região de Engenheiro do Labela, na pessoa de um amigo da gente que eu estimo muito, o pastor Aelto, a qual é o presidente deste ministério abençoado, Igreja Pentecostal Tempo de Missão, onde houve salvação de vidas, onde houve consagração de obreiros e de obreiras para a seara do Senhor. O próprio Jesus falou que a seara ela é muito grande, mas os ceifeiros, ou seja, os trabalhadores, são poucos. Agora, graças a Deus, ele tem uma cúpula de obreiras e de obreiros para abraçar, para somar e dar sequência à evangelização. Quero parabenizar a festividade em Engenheiro do Labela, a irmã Cida, seu esposo Edson. Eu quero parabenizar também a esposa do pastor Nenita, e enfim, todas a cúpula de obreiros, crianças, jovens, adolescentes, os meus irmãos. Que Deus vos abençoe a todos aí, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero hoje comentar um pouquinho sobre o Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 16. Eu até citei a passagem no local errada. Eu pregando na praça pública, nos 23 minutos que está postado no YouTube, eu citei João capítulo 16, versículo 16. Mas na verdade, gente, é João capítulo 15, versículo de número
16. Eu estava com Marcos, o número de Marcos, capítulo 16 na mente. Foi tanto que eu citei 2 vezes essa referência de Marcos na mensagem eu pregando, Marcos 16. Mas na verdade, eu estou aqui fazendo esse reparo desse erro, não porque eu não tenho conhecimento, presta atenção, isso é uma falha, que às vezes você está pregando e aí você pode citar a referência errada da localidade, mas aqui eu estou consertando o meu erro, aqui, trazendo aqui, e vou pregar dentro do assunto com a qual eu citei só o capítulo, o versículo errado, tá certo? Mas na verdade é João, capítulo 15, presta atenção aí agora, João, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e outro, e vos designeis, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo enquanto pediste ao Pai, Ele vos conceda. Eu quero, dentro desta palavra, que eu citei lá a passagem de capítulo e versículo errado, e vou aqui estar consertando dentro do estudo, porque hoje nós vamos falar sobre o número 400. Eu estou trazendo sobre o Deus da matemática, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, a qual é o nosso Salvador. Olha, vai ser quente hoje, a gente vai falar hoje sobre quem é Deus no número 400. Mas antes da gente falar sobre o número, eu gosto de trazer uma mensagem evangelística para o pecador, para as pessoas que desconhecem o plano de salvação. Então as pessoas também precisam de vir para o reino de Deus, precisa conhecer Jesus, precisa saber quem é o Deus a qual nós o servimos. Então aqui, do capítulo 15, é interessante aqui, do capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 27, o escritor, que é João, ele não fala nada. Ele simplesmente só escreve todo o discurso quando Jesus esteve aqui com o seu ministério terreno, e ele pronuncia do capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 27, João não fala nada. A única coisa que João teve a oportunidade, o privilégio de se escrever, ele é o escritor do Evangelho de João, só que aqui ele não fala nada. É sobre a questão da videira e os ramos. E eu quero te dizer que não foi eu que escolhi a salvação. Você que já é uma pessoa que está na caminhada, um está iniciando, outros vão se iniciar, igual aquele casal que abriram o coração e confessaram Jesus em Dorabela como único e suficiente Salvador, eles estão começando a ratear os seus primeiros passinhos. Mas tem muitas pessoas que já estão na caminhada há 10, há 15, há 20, igual o caso da minha pessoa. Eu já vou para 34 anos que eu abracei com Jesus Cristo, que eu abracei o cristianismo, que Cristo me recebeste. Então não foi eu que escolhi a salvação. Você, meu irmão, que está me ouvindo e que já é cristão, não foi nós, não foi você que escolheu a salvação. Jesus está falando aqui claramente: não foste vós que escolheste a mim. Na palavra a mim tem um ponto e tem uma vírgula, ou seja, é um ponto de observação que dá o quê? Ponto final. Não foste vós que escolheste a mim, ou seja, escolheste a Jesus. Mas aí Jesus fala assim, pelo contrário, ele fala de Jesus, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designeis, para que vai deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Na palavra permaneça também, tem um ponto e tem uma vírgula, a fim de que tudo enquanto pedis ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Então é o seguinte, não foi nós que escolheu a salvação, foi o próprio Jesus. E ele nesse dia, ele pode estar te escolhendo, ele pode estar te chamando, ele pode estar te separando para ser pescadores de almas. Pedro também outra hora não entendeu esta palavra. Senhor, o que eu entendo, a minha profissão é peixe, mas você não quer ser pescador de almas, não? Aí Pedro não entendeu Jesus, pescador de homens. No plural, eu posso aqui pescador de homens e de mulheres. E neste exato momento, para esses 10 minutos que eu estou falando aqui, dentro da abertura aqui, eu quero te dizer que Jesus possa estar te escolhendo também. Ele pode estar te chamando hoje para esta obra missionária, para nós dar sequência à evangelização. Nenhum religioso, nenhum cristão escolheu para ficar dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço,
dizendo que Jesus salva, Jesus cura, isso e aquilo. Não, primeiro ele nos chamou. E ele está te chamando. Ele quer fazer uma morada perpétua na tábua do seu coração. Fica esta palavra de reflexão para o teu coração nesse dia. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus tem um plano maravilhoso na sua alma. Agora eu quero já entrar no assunto que nos interessa, é sobre os estudos que eu tenho feito aqui neste canal sobre o Deus da matemática na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, a qual é o nosso Salvador. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o número 400. Você sabia que o número 400 foi o número de moças virgens encontradas entre os moradores de Jabes Gileades? Só é citada 54 vezes na Bíblia Sagrada. Confira isso em Juízes, capítulo de número 21, versículo de número 12. E descubra ainda os seguintes. Vou repetir a frase. Você sabia que 400 foi o número de moças virgens encontradas entre os moradores de Jabes Gileades? Só é citada 54 vezes na Bíblia Sagrada. Confira isso em Juízes, capítulo 21, versículo de número 12, e descubra ainda os seguintes. Eu quero nesse exato momento ver com vocês em Gênesis, ou para a primeira é Juízes, não é Gênesis não, vamos lá, vamos com calma. Juízes, capítulo 21, versículo de número 12. Vamos ver se isso é verdade, se havia lá mesmo 400 moças virgens. Hoje é até escasso, está escassa esta palavra virgem. Eu não digo a criança, um bebê, mas na geração que estamos vivendo hoje, a nossa sociedade, os pais estão sofrendo muito, porque tem muitos aproveitadores. O mundo está numa sarjeta de pecado tão crucial que infelizmente hoje é raro uma moça que se casa virgem, mas ainda tem que se casa. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar minha esposa, ela casou virgem, graças a Deus. Ela casou com 28 para 29 anos, moça virgem. Hoje é raro, né, gente? Infelizmente, meninas de 12, 14, 15 já perdem a sua virgindade. Mas aqui, em Juízes, capítulo 21, o versículo Juízes, capítulo de número 21, 12, disse assim, vamos lá com calma. E acharam entre os moradores de Jabes Gileades 400 moças virgens, que não tinham conhecido homens. Na palavra homem, não é homens, não tem S, tá certo, pessoal? É homem mesmo. Tem um ponto e tem o quê? Uma vírgula. E as trouxeram-se ao arraial, a Silion, que está na terra de Canaã. Meus amados irmãos, eu estou falando sobre matemática. Para você que pela primeira vez vai começar a ver alguns vídeos da minha pessoa, se vocês olhar aí no meu canal, o canal chama Canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos, eu venho trazendo uma bateria do número 1 e estou subindo. Quem é Jesus? Lá vocês vão ver no número 1 eu falei quem é Deus, no 3, ou no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, no 10, e aí vai subindo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o número 400. Eu só falei assim para você ter uma noção. Quem for inteligente entrar aí e querer saber os outros números para trás, você vai ver os outros vídeos que já está postado. Mas hoje aqui nós vamos comentar um pouquinho sobre o número que? 400. Aqui vocês estão vendo a prova aí em Juízes capítulo 21, versículo 12. E acharam entre os moradores de Jabes, Gileades, 400 moças
virgens. Irmãos, na geração que estamos vivendo, hoje está complicado, mas ainda tem muitas moças virgens. Você jovem, você adolescente, em o nome do Senhor Jesus Cristo, não se entrega antes do seu matrimônio, não se entrega antes do casamento, porque uma das honrarias mais bonitas da mulher é ela quando sobe ao altar, mas sobe o que? Virgem, sobe uma mulher pura, você está entendendo? E eu quero profetizar na vida da igreja do Senhor. Não estou falando só da igreja local em Montes Claros. Quando eu falo igreja, em um todo, a parte do mundo hoje, tem a igreja do Senhor, tem mulheres de Deus, tem jovens, tem adolescentes que talvez está aí namorando, mas não se entrega. Espera o tempo do Senhor, espera o momento seu, espera o momento para você subir no altar, cantando a vitória e dando honra e prazer ao seu pai e à sua mãe. Fica profetizado esta palavra no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Então aqui a primeira referência, vocês viram aí que foi verdade, né? Gênesis capítulo de número, Juízes, eu estou com Gênesis aqui na cabeça, Juízes capítulo de número 21, versículo de número 12. Agora que vai entrar o Gênesis, né? Agora eu posso mostrar uma referência aqui em Gênesis. Em Gênesis capítulo 15, versículo 13, presta atenção. Em Gênesis capítulo de número 15, versículo 13, Deus havia revelado a Abraão que a sua descendência seria escravizada por 400 anos no Egito. Vou repetir a frase. Em Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 13, Deus havia revelado a Abraão que a sua descendência seria escravizada por 400 anos. Então Deus, por ser onisciente, onipresente, onipotente, ele prevê o início, o meio e o fim de tudo. Então Deus sabia, mas Abraão jamais ia passar para sua cabeça que o Egito ia ficar uma opressão durante, ou seja, 400 anos. Para nós ver se isso é uma verdade, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 13. Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 13, que nos disse assim: então disse a Abraão, na palavra a Abraão, na verdade eu quero até fazer uma correção. Aqui ainda o nome de Abraão não tinha mudado para Abraão, era Abrão, viu pessoal? Então, já vou ler como se fosse Abraão, tá bom? Só para fazer uma correção aqui, que na Bíblia está Abrão, porque não tem aqui ainda o acento aqui, tá certo? Tem que ter no caso aqui, Abraão tem que ter mais outro O, não tem. Então vamos lá, Gênesis capítulo 15, versículo 13. Então disse a Abraão, saiba que o certo que peregrinasse será a tua descendência em terra alheias, e será reduzidas à escravidão, e será afligida por 400 anos. Meus irmãos, a Bíblia, ela é rica demais. Você imagina, né? Deus primeiro já sabia, por ser iniciante, onipresente, onipotente, falou assim: ó Abraão, infelizmente, né, o Egito vai ficar numa opressão, na escravidão por 400 anos. E foi o que aconteceu. O povo ficou escravizado por 400 anos. Tá certo, pessoal? Então vamos andar. Então aqui eu já mostrei para vocês a referência aí. Vocês, creio eu, que já está tirando a sua dúvida, né? Gênesis 15, versículo 13. Em Gênesis capítulo de número 23, versículo 15 ao versículo de número 16, em Gênesis capítulo de número 23, versículo 15 a 16, Abraão comprou uma propriedade por 400 peças de dinheiro. Então, Abraão comprou uma propriedade
por 400 peças de dinheiro. Esta referência, eu não vou ler ela não, para o vídeo não ficar muito grande, porque é muitas referências, algumas eu vou ler e outras eu não vou ler. Aí vocês podem estar meditando aí, que está certinho aí escrito, viu? Só eu vou repetir capítulo e versículo, para você conseguir fazer a anotação. Gênesis capítulo 23, versículo 15 ao versículo de número 16. Esaú saiu ao encontro de Jacó com 400 homens. Ou seja, Esaú saiu ao encontro de Jacó com 400 homens. Esta referência vocês podem ver aí em Gênesis, capítulo de número 33, versículo 1. Essa aqui eu vou ler, Gênesis 33, versículo 1. Então vamos ver lá se isso aqui foi verdade. Gênesis, capítulo 33, versículo 1. Levantou-se Jacó aos seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, 400 homens com ele, e então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Irmãos, isso aqui é muito gratificante. Hoje eu estou comentando um pouquinho sobre, você sabia que o número 400 foi o número de moças vivas encontradas, encontrada entre os moradores de Jabes, Gileades, né? É citada só 54 vezes na Bíblia Sagrada. Então hoje nós estamos falando sobre o número 400, né? Então vocês estão vendo aí Gênesis capítulo 33, versículo 1. E levantou-se Jacó aos seus olhos e olhou, e eis que via Esaú, né? 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lias e Raquel e as duas servas. Tá certo? Então aí vocês viram que algumas referências eu posso estar lendo, mas vai ter algumas que eu não vou estar lendo, porque a gente quer fazer os vídeos curtos para não ficar muito cansativo para as pessoas. Então aí você tem alguma dúvida ainda? Creio eu que não. 400 moços amalequitas montados em camelos conseguiram escapar da fúria do exército de Davi. Ou seja, 400 moços se refere a jovens, né? 400 moços amalequitas montados em camelos conseguiram escapar da fúria do exército de Davi. 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 17. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 17. Davi precisou apenas de 400 homens para ferir os amalequitas e recuperar todos os seus bens. Davi, ele precisou de 400, presta atenção, Davi precisou de 400 homens, né? 400 homens para poder recuperar tudo que havia perdido, tá certo? 400 homens amalequitas, amém? Então vocês podem ver esta referência aí, vocês podem ver esta referência em 1 Samuel 30, versículo de número 10 ao versículo 26, tá bom? 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, o versículo que começa do 10 até o versículo de número 26, você vai estar tendo paciência aí e vai debuiando a Bíblia e vai estar aprendendo, tá bom? Davi precisou apenas de 400 homens para ferir os amalequitas, né? E recuperar todos os seus bens. Então, tudo que Davi havia perdido para ele conseguir recuperar, ele precisou de 400 homens amalequitas, foi o que a Bíblia narra. 400 homens que se achavam em aperto, 400 homens que se achavam aperto, endividados, amargurados de espíritos,
se alinharam a Davi na caverna de Adulaão e se tornaram-se mais tarde os seus homens de confiança. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao 2. 1 Samuel, capítulo de número 22, versículo 1 e versículo de número 2. Havia 400 romãs desenhadas no templo de Salomão. Vocês podem ver esta referência, 1 Reis, capítulo 7, versículo 42. 1 Reis, capítulo 7, versículo 42. Havia 400 profetas, havia 400 profetas mentirosos na corte do rei Acabe. Você já imaginou haver 400 profetas na corte do rei Acabe? Esta referência vocês podem ver em 1 Reis, capítulo 22, versículo 6. 1 Reis, capítulo 22, versículo 6. Hoje tem milhares e milhares. São números incalculáveis de falsos profetas. Meus amados irmãos, o que é que tem de picareta? Você está entendendo? Infelizmente, não querendo ser deixado, ser usado pelo Espírito Santo, mas querendo dar uma ajudinha para Jesus, querendo usar o Espírito Santo. Está cheio deles aí, entendeu? Não é um assunto que eu vou entrar, mas eu só estou mostrando aqui para vocês abrir o seu leque aí do seu metabolismo, da sua faculdade motora, para você entender. Então havia 400 profetas mentirosos na corte do rei Acabe. Você está vendo aí já, né? 1 Reis, capítulo 22, versículo 6. Os auxiliadores ofereceram 400 cordeiros. Os auxiliadores ofereceram 400 cordeiros em holocaustos a Deus de Israel. Êxodo, capítulo 6, versículo 17. Não é Êxodo, não. Êxodo. A palavra é Êxodo, capítulo 6, versículo 17. Agora eu vou dar uma pincelada entre o número, preste bastante atenção, 410 até o 480. 410 era o número de taças de pratas que faziam partes dos utensílios do templo. Êxodo, capítulo 1, versículo de número 10. Êxodo, capítulo 1, versículo de número 10, né? Então, 410 era o número de taças de pratas que fazia parte dos utensílios do templo, né? Então, tá aí. 420 foi o número de talentos de ouro que os servos de Salomão trouxeram de Ofir. 420 foi o número de talentos de ouros que os servos de Salomão trouxeram a Ofir. 1 Reis, capítulo 9, versículo 28. 1 Reis, capítulo 9, versículo de número 28. 430 anos foi o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito. Então, o período dos filhos de Israel que habitou no Egito foi de 430 anos. Estas referências agora já é Êxodo, tá bom, gente? Êxodo, capítulo 12, versículo 40. Êxodo, capítulo 12, versículo 40. 450 foi o número de profetas de Baal que Elias enfrentou no Monte Carmelo. 450 foi o número de profetas de Baal que Elias enfrentou no Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. 480 foi o número de anos que Israel completava em Canaã quando Salomão começou a construção-se do templo. 480 anos foi o número de anos que Israel completava em Canaã quando Salomão começou a
construção do templo. Vocês vão ver essa referência, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Quero parar por aqui, agradecer a sua companhia, a sua participação, e que o Espírito Santo do Senhor, aquilo que eu não pude falar, mas Ele pode falar por mim e por você e por nós, e vai estar convencendo ao teu coração. O nosso lema é: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, liberta e breve há de voltar. Jesus salva, cura, liberta, batiza com o próprio Espírito Santo e breve há de voltar. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Jesus me dá vida e saúde, eu prometo voltar vindo fazer o número 500. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até um outro próximo vídeo.